Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos começar a escola dominical. Hoje nós temos alguns alunos convidados aí. Convidados assim, né? Assim, Carzias, não vai lá pro fundo não. Mais ou menos assim. Então, boa noite mais uma vez. Vamos dar início à aula de hoje. Para quem está chegando agora, caindo de paraquedas da minha sala, nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, ok? Tá? Hoje nós vamos para o capítulo 4, ok? Capítulo 4, isso. Presta atenção numa coisa importante. No capítulo 4 de hoje, nós perceberemos quão sério é brincar com Deus, né? Brincar com Deus é coisa séria, é o que a gente vai ver hoje no capítulo 4, tá? A gente vai perceber que os juízos decretados por Deus certamente se cumprirão. Os juízos decretados por Deus certamente se cumprirão. E mais do que isso, quando Deus ele determina um juízo sobre alguém, aquilo vai causar um rastro de tragédia, né? Então a gente tem que estar atento à lição de hoje, o que a gente pode aprender na lição de hoje, tá? Então eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Samuel 4, a gente fazer a leitura. Prontinho? 1 Samuel, capítulo 4. Boa noite àqueles que estão chegando. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 4, ok? Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca, né, 2 cidades. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olha só que derrota, hein? Versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Versículo 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus,
portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Verso 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Verso 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa noite, por esse texto, 1 Samuel, capítulo 4, que foi lido agora. Pai, o meu pedido ao Senhor é que a Tua palavra possa incomodar os nossos corações hoje. Possa nos fazer pensar, Deus, na seriedade que é viver para o Senhor, Deus. Que a gente deve viver de modo sério, de modo digno, Pai. Não brincar com o Senhor. Não brincar de ser cristão. Não brincar de ser um servo do Senhor, Pai. Mas levar a sério a vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Hoje nós veremos, então, o juízo de Deus sobre Eli, sobre a casa de Eli, né, a família dele, e sobre o povo de Israel. Parece que se você ler só um texto isolado, você vai falar: nossa, mas como Deus foi mal, né? Mas se a gente já tendo estudado os capítulos 1, 2 e 3, a gente já tem o entendimento aí, né? Por que isso aconteceu com Eli, né? Com a família de Eli, né? E com o povo de Israel também, né? A ideia que predomina aqui nesse capítulo, a ideia mais forte no capítulo 4, é que Deus cumpre fielmente as suas palavras. Deus cumpre fielmente as suas palavras. Lembra, irmãos, que Eli e os seus 2 filhos, eles negligenciaram a palavra de Deus, né? Eles negligenciaram a lei de Deus escrita lá, a lei de Moisés, que eles não podiam desprezar o sacerdócio, eles não podiam desprezar as ofertas, e eles tratavam o ministério assim, de qualquer forma. Mais do que isso, eles se aproveitavam do ministério para engordar, a Bíblia fala, né? Para comer mais e melhor, né? Então, eles desprezavam, né? E
Deus então prometeu julgá-los exemplarmente. E ele começou a fazer isso aqui no capítulo 4. Ok? 2 desafios para hoje. Primeiro desafio. Eu quero que você observe, através da lição de hoje, do capítulo 4. Quero que você observe que Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Né? Através da lição de hoje, a gente vai ter um exemplo disso. Ok? Se Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Né? A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Então, o que Ele promete, Ele cumpre. Ok? Desafio número 2. Desafio número 2, tá? Dê ouvidos à voz de Deus e submeta-se ao Deus Todo-Poderoso. Não seja, meu irmão, minha irmã, como Eli e como os filhos dele, que ouviram, que estudavam, que conheciam a lei de Moisés, mas desprezaram. Não, você como um cristão, como alguém que se diz servo de Deus, ouça a palavra de Deus e viva de acordo com o padrão de Deus para a sua vida, ok? A semelhança de Ana, a semelhança de Samuel, né? Seja fiel, comprometido com Deus, ok? Não sei se vocês perceberam aqui, tá? Vou fazer uma pergunta inicial. Samuel praticamente não aparece aqui, né? Só falou o nome dele no primeiro versículo, né? Mas ele mesmo não aparece. Nos capítulos 4, 5 e 6, quem é, na opinião de vocês, que vai ocupar o papel central nesses 3 capítulos? Personagem principal. Eu não vou dizer que é uma pessoa, mas é algo. A Arca da Aliança. Por que eu digo isso? Capítulo 4, a Arca da Aliança aparece 12 vezes. 12 vezes. No capítulo 5 ela aparece 10 vezes. E no capítulo 6 também aparece 10 vezes. São capítulos curtos. E a Arca da Aliança, e a Arca de Deus, e a Arca repete. Então ela vai nesses 3 capítulos ocupar um papel importante. Ok? A gente vai ver isso. Então, o capítulo de hoje pode ser dividido basicamente em duas maneiras, tá? Em 2 trechos, aliás. Dos versículos 1 a 11, a batalha contra os filisteus, né? E dos versículos 1 a 11, né? E dos versículos 12 a 22, a morte de Eli e também da nora de Eli, tá? Então, vamos lá, dar início logo no começo, a batalha contra os filisteus. Deixa eu fazer aqui só uma recapitulação histórica, tá? Aqui, a gente ainda está vivendo a era dos juízes. Ainda faz parte a era dos juízes, tá? Porque ainda não tem rei, né? O primeiro rei foi quem mesmo? Saul. Aparece só no capítulo 8. Ele vai ser ungido lá no capítulo 8, tá? Então, até o levantamento de Saul, a gente ainda está na era dos juízes, tá? A era dos juízes, ela foi marcada por ciclos de lutas para a sobrevivência do povo de Israel. Né? Quando o povo de Israel buscava a Deus, Deus derramava a sua misericórdia sobre o povo, socorria o povo, dava vitória sobre os inimigos. Né? E aí eles se acomodavam, caíam em pecado, e aí Deus fazia o quê? Julgava, disciplinava o povo. Não é? Eles eram capturados ou escravizados pelos povos vizinhos. Esse é o contexto aqui, tá? É um contexto de obediência e desobediência. Obediência e desobediência. É um ciclo vicioso, né? Onde eles estavam sempre desobedecendo a Deus. Aí quando estava muito difícil, eles começavam, Deus tem misericórdia, nós vamos ser fiel. E aí Deus tinha misericórdia, libertava eles, libertava os dos seus inimigos, e de repente eles começavam a pecar de novo, idolatria, imoralidade, e aí Deus mandava o juízo novamente, né? Os filisteus, eu já disse isso anteriormente,
foram os principais inimigos de Israel nesse período, tá? Outros povos, amonitas também, mas Israel, os filisteus foram os principais, tá? Vocês se lembram de algum episódio no livro de Juízes contra os filisteus? Um juiz que Deus levantou para derrotar os filisteus? Vocês lembram o que Sansão fez no final da vida dele? Destruiu o templo. Destruiu o templo e matou o quê? Ele se agarrou às duas colunas do templo, as duas colunas principais, e Deus deu a ele força naquele dia, e ele derrubou aquelas colunas onde tinham centenas ou talvez milhares, né? Muitos filisteus reunidos naquele momento, né? E morreram junto com Sansão. Ele suicidou, na verdade, né? E depois de Sansão, né, com outros juízes, Deus também travou essas batalhas entre judeus e os filisteus. Beleza. Tendo dito isso, então os filisteus se levantaram contra o povo de Israel mais uma vez, né? E eles se formaram em linha de batalha. E no versículo 3, batalha inicial, diz que eles foram derrotados. Quantas pessoas morreram nessa primeira batalha? 4.000. Cerca de 4.000, não foi isso? Não é isso que diz aí o versículo 3? Não é? 2, irmão. Leia aí para mim, por gentileza. Vinícius. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Isso, obrigado, Vinícius. É isso aí. 4.000 homens. Cerca de, né, aproximadamente 4.000 homens, né? Olha, aí tem uma pergunta, né, que não quer calar. Por que o Senhor causou a derrota dos judeus? Eles mesmos perguntaram isso, agora sim, no versículo 3, né? Eles mesmos perguntaram no versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vocês conseguiram entender aqui que eles enxergaram que Deus soberanamente, né, que estava no controle dessa batalha, e eles falaram: por que o Senhor causou a nossa derrota? Ou por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Gente, qual seria a resposta para essa pergunta? O que a Bíblia diz sobre isso? O que seria uma resposta bíblica para essa pergunta? Por que eles perderam? Será que faltou fé? Né? Será que faltou algum procedimento técnico, treinamento militar, né? Alguma coisa que eles não fizeram? Então, Eles não mostraram total confiança em Deus, né? Quando eles foram para essa batalha. Eu não acredito. E Deus é justo, né? Deus, ele... mas com base em que verso você chega a essa conclusão? Não, aí é que tá, né? Pela falta desse verso, eu cheguei a essa conclusão. Não tem aqui, na Bíblia aqui, que eles pediram, que eles oraram, que eles pediram a Deus. Direção? Isso, tudo bem. Aí sim, né? Quer dizer, a Bíblia não registra que eles buscaram direção de Deus, não é? Tá certo isso aí, né? O versículo 3 mostra que eles reconheceram que Deus soberanamente não deu a eles a vitória, né? Deus não nos deu a vitória, Deus nos derrotou aqui hoje, não é? E o versículo, e eles estavam corretos, claro, em presumir que Deus é soberano, né? Olha, só que igual eu estava conversando agora mesmo com o irmão, não é porque Deus é soberano que a culpa é de Deus, né? Porque às vezes a gente fala assim: nossa, eu estou desempregado, mas Deus é soberano. Claro, mas você está saindo para procurar serviço? Né? Eu estou doente, mas Deus é soberano. Mas você foi no médico? Você tomou remédio? Não é? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás daquilo que está ao nosso alcance para ser feito. Aí não pode simplesmente jogar: não, isso aconteceu, tudo é culpa de Deus, né?
a gente tem que assumir a nossa culpa e a nossa responsabilidade daquilo que a gente deixa de fazer, né? Lógico que Deus vai ser sempre soberano. O governo está sempre na mão dele. Mas a gente não pode, né, jogar a nossa culpa nas costas de Deus, né? Então, eles também fizeram uma pergunta: por quê? E a gente tem que fazer as nossas perguntas também. Por que aconteceu isso na minha vida hoje? A gente tem que procurar resposta, né? Só que o versículo 3 já fala assim, olha. 4. Desculpa, versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E aí, logo depois dessa pergunta, já vem... já sei o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos... Esquecemos a arca. Se a arca for com a gente, aí a gente vai vencer. Né? Tanto é que, depois que a arca chegou, como é que o acampamento de Israel ficou? Diz a Bíblia que eles gritaram tanto que a terra tremeu. Vocês já viram isso, gente? Vocês já foram num estádio de futebol, vira a torcida pulando, dá até medo, né? Você vai, esse negócio vai cair, né? Porque o chão balança, não é, Arno? O chão do estádio balança. Você fala, ixi, para de pular aí, gente, por favor, né? Imagina um acampamento numa cidade vizinha. Então eles gritaram para valer. E deve ter pulado também, né? Deve ter feito muita algazarra, né? Muita comemoração. Por quê? Porque eles confiavam. A arca de Deus agora está com a gente. Agora a gente vai vencer. Vocês acham que eles tinham boas intenções? Sim ou não? Assim, quando eles pensaram isso, né? A arca de Deus está com a gente, agora a gente vai vencer. A questão deles que simbolizava a presença de Deus. Né? Então, se eles perderam, mas a ideia da em si está errada. Uhum. Eles foram errados. O que eu quis dizer... Mais gente. Isso, você está certo. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, eles tiveram boa vontade, vamos dizer assim, nisso, né? Falaram, não, agora sim, né? Agora, eles pensam, como é que um povo pagão, um povo que não busca a Deus, derrotou o povo de Deus? Como que pode isso? Não é? A resposta, irmãos, está muito clara, né? Havia pecado dentro de Israel. Havia grande pecado, se eu posso usar essa palavra, dentro do povo de Israel. Vocês se lembram lá de Josué, capítulo 7? O que aconteceu lá na história de Josué? Eles tinham acabado de derrotar a cidade de Jericó, capítulo 6. Aí depois eles foram para outra cidade. Vocês lembram o que aconteceu? Foi derrotado por uma nação pequena, uma cidade pequena. Isso, exatamente. Tinha pecado dentro do povo. Um homem chamado Acã pegou algo para ele que Deus falou que não era para pegar. Pegou algo para ele que não era para pegar. E toda a nação foi derrotada naquele dia. Né? Isso tem muito a ensinar para a gente. Aqui é semelhante, né? Não é igual, mas é semelhante. Tinha pecado dentro do povo, e o pecado dentro do povo fez com que a nação perdesse aquela batalha. Né? Quem é que estava lá com a Arca da Aliança, irmãos? Os pecadores. Quem é que estava carregando a Arca da Aliança? Gente, vocês se lembram? Quem é que podia carregar a Arca da Aliança? Somente os levitas. Tinha os varões de madeira cobertos de ouro, eles não podiam tocar na arca e nem sequer olhar para dentro da arca, né? E não, mas até esse momento tá certo, Marildo. Até esse momento eles estavam lá, os levitas, carregando a arca. Eles estavam fazendo a religião da maneira correta, a liturgia correta. Os levitas estão aqui, os sacerdotes estão aqui, né? Só que não adianta você fazer a liturgia correta com o coração cheio de pecado.
Não é? O pecado no meio do povo de Deus levou todo o povo à derrota. Os pecadores é que estavam conduzindo a arca. Os culpados, né, é que estavam conduzindo a arca. E também os dois também foi quase que um roubo da arca da aliança. Porque eu acho que a arca da aliança ela tinha que ficar no lugar. Eles é que quis como um amuleto, né? Vamos levar, né? Ela vai nos ajudar a vencer a batalha. Então, é difícil da gente chegar a essa conclusão, Selma. Pode ser, mas é difícil, porque quando o povo estava peregrinando no deserto, a arca realmente estava peregrinando, porque eles estavam achando um lugar, né? Mas até aquele momento lá, eles já tinham ficado naquela cidade, Siló, por talvez 200 anos. A arca estava lá, paradinha. Deus não mandou eles saírem de lá. Nesse ponto você está certo. Deus não mandou eles saírem de lá. E aí o povo, os anciãos, vamos trazer a arca. Não, se consultar a Deus, não está registrado aqui, né? Então, né? Não, a Bíblia não mostra que eles consultaram a Deus, né? Então, pode ser. Agora, então eles chegaram à seguinte conclusão, né? Nós perdemos porque nós não levamos a arca. É isso, né? Vamos trazer a arca que a gente vai ganhar agora, a segunda batalha. Pode, claro. Oi? Eu acho que eu não acho que seja simples assim a explicação por que eles perderam, por que tinham pecado. Porque eu acho que isso é muito subjetivo, vai da vontade de Deus, porque, por exemplo, alguns capítulos mais adiante, a gente vê que Saul não fez da forma como ele foi pedido, né, foi contra a vontade de Deus, mesmo assim venceu a batalha. E aqui nesse capítulo, a gente vê que Deus favoreceu um povo inimigo, um pagão, o que não fazia a vontade dele, né? Então, tinha grande pecado lá também. Então, eu acho que Israel perdeu porque Deus queria que perdesse. Tanto que Deus favorece, em alguns momentos ele favorece aqueles que estão em pecado. Então, eu acho que isso também depende muito da soberania e da vontade de Deus, né? Do que ele está planejando. Eu acho que não é tão fácil falar porque isso aconteceu, foi por conta disso, foi daquilo, foi porque Deus quis fazer aquilo. Então, você falou uma coisa muito importante, Gabriel. Só que talvez, não sei se você lembrou, a lei de Moisés, ela tinha promessas. E dentre essas promessas da lei de Moisés era o seguinte: se eles obedecessem a Deus, Deus ia dar vitórias militares contra os inimigos, né? Isso era promessa para Israel, né? E se eles desobedecessem, eles iam correr dos inimigos. E a lei até falava assim, 10 de vocês vão afugentar 100 inimigos, e 100 de vocês vão afugentar 1000 inimigos. Agora, se vocês não obedecerem, né, vocês vão correr dos seus inimigos. Então, a lei era clara com relação a isso. É lógico que eu também vou concordar com você, que em alguns momentos, Deus ele age diferente. Né? Deus, no caso, por exemplo, de Saul, né? Saul era um homem que não tinha temor de Deus, né? A gente vai ver isso mais para frente um pouco, né? Agora, e Deus naquele momento preservou o povo de Israel, né? Mas eu vou explicar isso mais para frente também, tá? Mas a lei fala isso aí. A questão da soberania de Deus é evidente. A questão de ser por pecado de nação de Israel sabia que os sacerdotes estavam pecando. A nação de Israel não cobrou a disciplina de Eli, porque eles deviam ser apedrejados para essa culpa. Tá certo. Então, por isso que Deus puniu toda a nação. Apesar da soberania dele, faz o que ele quer. Eu não sei se a questão lá do Saul é quando ele não mata o rei, ele foi punido, porque ele perdeu. Foi também. Então, se Deus preservou ali, ele tinha um plano, seu plano já era. Então, é totalmente diferente. Pecado também. Então, nesse caso aí, para mim, eu não questiono a soberania de Deus, mas eu
questiona a questão da nação saber o que está acontecendo todos os dias, principalmente todas as vezes que vão fazer as ofertas, os sumos sacerdotes roubando, além do que era necessário, que estava lá em Levítico, Sim. nas leis, do direito deles. Então, contentaram que a nação sabia, não cobrou do pai, o pai só deu uma leva. Eu estou ouvindo um negócio aí, né? Não disciplinou. Como Davi não disciplinou seus filhos, também se deu mal. Mas essa questão é ele. O Senhor de Deus ele faz o que ele quer, lá É importante colocar assim, às vezes, buscar na lei algumas coisas, porque para nós hoje, nós não temos promessas que nós vamos ter saúde física, né? Deus nos dá promessas celestiais, mas para o povo de Israel tinha promessas terrenas, né? Então essas promessas terrenas se embasavam na obediência do povo, né? Fala dele, pode falar. Uma coisa que Deus deu a vitória para os filisteus. Eu não vejo dessa forma, eu não vejo que ele deu a vitória para os filisteus. Ele permitiu que Israel perdesse, mas não que ele deu a vitória para os filisteus. Eu vejo que... Como você diferencia isso? É difícil, né? Aos nossos olhos humanos, né? Finalmente eles obtiveram a vitória. Eles obtiveram a vitória, e Deus é soberano, né? Sim, mas eu não acredito que passou... Não foi um presente para os filisteus. Justamente foi um juízo. Foi um juízo contra Israel. Então isso ele falou, né? Isso foi claro, né? Não é que Deus beneficiou os filisteus. Ele também falou isso. Deus não beneficiou os filisteus. Deus julgou Israel. Mas nós vamos ver nos capítulos para frente o que vai acontecer com os filisteus também, né? Que Deus não esqueceu. Tá vendo você bonzinho? Não. No primeiro momento é a mesma coisa. A ação dele é a mesma, que ela beneficia os filisteus e castiga os judeus ao mesmo tempo. É incontestável a ação dele. É isso. O problema é que a gente quer o tempo de Deus no nosso tempo, né? Deus tem o tempo para julgar e o tempo para abençoar, né? Então, o juízo dele estava guardado, né? E vai acontecer, né? Já os acontecimentos que acontecem nesse primeiro e segundo acontecimento aí, já era que Deus avisou, né? Sim, eu vou chegar lá. Eu estou tentando desdobrar para chegar nisso que você está falando. Isso simplesmente é o cumprimento da profecia, que você acabou de falar. Falou que vai julgar, do que veio que morreu o menino dele, depois em seguida morreu ele. Isso, tá certinho. Então, parece que os judeus eles não perceberam o real problema da primeira derrota, dos 4.000. Eles não perceberam. Eles falaram, não, vamos levar a arca, né? Eles não perceberam que tinha pecado, né? Impedindo a vitória deles. Eles simplesmente falaram, tá, vamos levar a arca que vai resolver, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, Deus não pode ser coagido. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser tratado como uma muleta, uma figa, entendeu? Porque a figa, segura a figa que vai dar tudo certo. Põe uma correntinha com a cruz aqui, fica segurando, dando uns beijinhos, que você vai conseguir o que você quer. Põe a Bíblia aberta no Salmo 91, põe um trevo de 4 folhas, uma nota de $1. Deus não pode ser tratado dessa maneira. E tem crente que faz isso. Tem crente que faz assim, eu vou dar exemplos aqui, ó. Cadê? Não basta orar antes de dirigir. Vou sair do serviço, Senhor, me guarda. Não estou condenando a gente orar para dirigir, eu faço isso, né? Mas o fato de você fazer uma oração antes de sair de casa para dirigir a moto ou o carro, não garante que você vai chegar vivo em outro lugar. Deus é que sabe, não é? Exemplo. Não basta ler a Bíblia todos os dias para você não pegar uma doença, não ficar doente, não ir para o hospital, né? A gente lê a Bíblia e ora não para ser protegido da nossa saúde, das nossas finanças, para a gente ter intimidade com Deus, a gente crescer espiritualmente. Amém ou não? Não é uma amante. Hã? Não é uma troca, você não está trocando com Deus, ó, eu vou fazer isso, você faz para mim, né? Nada disso, né? Outro exemplo, não basta vir às reuniões da igreja todo domingo, toda quarta, no sábado, para você ter uma vida financeira estável. Ah, Deus, mas eu sou tão fiel, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas isso aí é para o seu bem, né? É para o seu bem, não é para o meu bem, né?
passei na prova. E a gente tem lá dentro da gente esse negócio de mérito, né? Lá no fundinho a gente tem, fala, Deus, mas eu sou tão fiel, por quê? Né? Então a gente não pode coagir Deus, isso não funciona com Deus, né? Essa é uma aplicação bacana, tá? Gostaria de lembrar que eu já tinha colocado isso aqui, ó. Era preciso, na lei dos judeus, era preciso obediência para receber a bênção e a vitória sobre os inimigos, né? Está em Deuteronômio também, tá? E eles desobedeceram. Aí eles pensaram, não, agora vai, nós temos a arca, uhul, vamos lá pessoal. Até os filisteus ficavam morrendo de medo, né? Eles juntaram uns caras corajosos lá, falaram, gente, seja homem, seja macho, pelejar varonilmente, é isso, seja macho mesmo, porque nós vamos lutar contra deuses, vocês têm que ser forte. Olha só, isso que é gente corajosa, hein? Eles foram corajosos mesmo, né? Sejam fortes. Não basta uma vida religiosa, porém, com um coração impuro, trará juízo de Deus. Não adianta você frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar e viver em pecado. Isso vai trazer consequências para a sua vida. Se você sabe que tem um pecadinho aqui que você faz constantemente, que não agrada a Deus, pede a Deus ajuda para te libertar disso, meu irmão. Porque isso vai, de alguma maneira, te impedir de crescer espiritualmente, de desenvolver. Né? A Bíblia fala, nós vamos dar conta de cada palavra frívola que a gente proferir. Então, qual foi o resultado? O resultado não foi o que os judeus esperavam, né? 3 consequências. O que aconteceu? 30.000 soldados morreram naquele dia, além dos 4 que já tinham morrido, né? O que mais aconteceu? A Arca da Aliança foi capturada, foi levada. E o que mais? Ofni e Finéias. Vamos deixar os dois para ver. Os sacerdotes foram mortos, né? Foram mortos na batalha. Perdemos então, não porque não levamos a arca, perdemos porque o pecado foi negligenciado. Os pecados de Eli e de sua família foram determinantes para a derrota daquela nação. Lembra que Deus tinha falado que queria matar os filhos de Ofni e Finéias? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, agora eu errei. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus falou, ó, capítulo 2, verso 25 primeiro e depois o 34. Né, que Eli foi repreendê-los assim, de uma maneira até sutil. Eles não deram ouvido porque o Senhor os queria matar, né? E depois lá no versículo 34 Deus mandou o profeta, né, para falar para ele, ó, os seus 2 filhos vão morrer num dia só. E aí aconteceu, né? Deus havia prometido matar os 2 filhos de Eli. Beleza, segunda parte então, tá? A morte de Eli e de sua nora. A Bíblia fala que Eli tinha um temor, versículo 13. Alguém lê para nós, versículo 13, por gentileza? Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Tremendo pela arca de Deus. A Bíblia não fala que ele estava preocupado com os filhos dele, que ele não estava preocupado com o povo de Israel, ele estava preocupado com a arca de Deus. Isso pode deixar a gente pensar, nossa, mas que homem não gostava nem dos filhos dele. Mas não é bem isso, irmãos. Ele era o guardião, ele era o responsável pela Arca da Aliança. E como a Selma comentou, a Arca da Aliança talvez nunca tivesse saído de Siló. E isso foi passado de geração para geração, de sacerdote para sacerdote, cuidar e guardar da Arca da Aliança, que era uma dádiva de Deus, construída lá no deserto, né? Na época de Moisés. E aquilo foi algo que para ele foi demais, né? A responsabilidade foi dele, ele sabia. Vocês se lembram das profecias? Ele recebeu 2 profecias. Primeiro do homem que Deus mandou, né? E depois mesmo através de Samuel. Ele falou, olha, você vai ser julgado, você vai sofrer, você vai morrer, a sua casa não vai ter nenhum que vai chegar à velhice, né? Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Você vai ver a tristeza da casa de Deus,
ele já estava velho. Quantos anos que ele tinha? Hã? Foi negligente na criação dos filhos. Também. Foi também. Passou a mão na cabeça dos filhos, sendo que Samuel estava avisando ele. Foi também. Foi negligente. A idade dele, irmãos? 98 anos. É engraçado que o texto fala que ele estava... O versículo que você leu, ô Carlos, diz que ele... Estava sentado numa cadeira. Olhando como quem espera. Mas ele olhava, mas ele não podia ver, né? Na verdade, ele estava esperando notícias, né? Porque ele não enxergava mais, né? Estava cego. E além disso, o que mais que o texto fala da saúde dele? Ele era muito gordo. Ele era gordo, né? Pesado. Vocês se lembram lá do capítulo 2, quando o profeta chegou e falou para eles, a palavra de Deus, versículo 29, 2:29, diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, Eli, né? Por que honras seus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes com os das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? E realmente ele engordou, né? Engordou e... Mas que os dois filhos dele eram fortes, né? Pior. E aqui ele fala um pouco do ofício dele. Eli, além de sacerdote, também foi juiz. Por quanto tempo? Muito tempo. Uma geração, vamos dizer assim, né? 40 anos. E se eles estavam em guerra com os filisteus, é porque ele não conseguiu, né, ajudar o povo de Israel a viver sem pecado. Pelo contrário, ele mesmo era um mau exemplo dentro do povo de Israel, né? A saúde de Eli e a tristeza de Eli. Nós já falamos que ele estava temeroso, e ele não resistiu, né? Quando ele ouviu as notícias. O mensageiro chegou com 3 notícias. O povo de Israel foi derrotado. 30 mil caíram. Ele falou nessa sequência, né? Os seus 2 filhos morreram. A arca de Deus foi roubada. A gente não sabe se ele estava gangorrando ou não, o que ele estava, a gente só sabe que ele caiu, né? Estava na cadeirinha, né? A gente só sabe que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Né? 98 anos, mais de 100. Conjectura, cara. Ele tem que visualizar. Assim. Então, ele não resistiu. E ainda outro desastre aconteceu no mesmo dia. O que aconteceu no mesmo dia, irmãos? Vocês lembram que um dos pecados dos filhos de Eli era o que mesmo? Prostituição. O homem era casado. Ele era um sacerdote, casado. A esposa dele estava grávida e ele estava na gandaia. Com as mulheres ficavam lá na porta da tenda, né? E a esposa estava grávida, já prestes a dar à luz. E quando ela escutou as notícias... Porque primeiro a notícia chegou na cidade. Aí deu aquele barulheiro, aquele burburinho. O Eli ficou, gente, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? E aí o mensageiro chegou até Eli. Eli morreu e depois a notícia chegou até a nora. Porque ela ficou sabendo que o povo morreu, que o marido dela morreu, que o sogro dela morreu e que a arca foi levada. Interessante isso. Olha que legal o versículo 19. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Ao expirar, morreu. Outras traduções são bem claras, ela morreu nesse dia, né? Disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, né? Antes de morrer, claro, né? Ela não ia falar depois de morta. Versículo 21. Mas chamou ao menino Icabod, tem umas traduções com Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Aí embaixo ainda tem explicação. E esse nome aí deu certo. A glória de Israel, desculpa, né? Eu falei foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. Versículo, vocês gostaram, né? Versículo 21.
mas chamou o menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro, do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel porque foi tomada a arca de Deus. Então parece que a ênfase não foi tanto no marido, nem no sogro, e nem no povo de Israel, mas na arca, a glória de Israel, né? Lembra que a arca simbolizava a presença de Deus, né? E quando eles perderam a arca, eles entenderam, Deus nos abandonou. Eu não consegui entender da onde que a dele morreu. Então, ele fala expirou. Esse termo tem outras traduções que escrevem com clareza. E morreu. Quando a Bíblia fala expirou, está falando que ele morreu. Que ela morreu, desculpa. Como se tivesse parado de respirar, ou suspirar. Sim, é o último suspiro, ela expirou. Mas eu falo assim, porque se for na ordem cronológica... Eu entendi. É por isso que eu tentei explicar. Falei assim, o versículo 21, é claro que ela falou isso antes de morrer, né? Mas Porque não vem na ordem, assim. todas as traduções, as outras traduções, elas todas não, mas outras traduções trazem a palavra e morreu, né? Ao invés de expirou, né? De qualquer maneira, né? Foi uma grande tragédia, né? Naquele dia, né? O povo foi derrotado, os filhos de Eli morreram, a arca foi levada, o próprio Eli morreu, né? O que o texto nos ensina é que a nora morreu também, né? Num só dia, hein? Deu para lembrar até de Jó, né? É claro que Jó parece que foi num nível muito maior, mas num só dia aconteceram todos esses desastres. Então, resumindo aqui, ó. Hoje nós aprendemos que Deus cumpre fielmente as suas palavras. Basicamente, aqui Deus começou a cumprir o juízo sobre a casa de Eli, porque não acabou ainda, tá? Lembra que Finéias teve um filho, o bebê não morreu, né? O bebê cresceu e possivelmente tinha outros filhos. Então, nós vamos ver nos capítulos subsequentes que essa profecia ainda vai ser cumprida integralmente, da casa de Eli ser dizimada, né? Deus começou a cumprir, porque Ele cumpre fielmente as suas palavras. Então, lembra dos desafios? Eu quero que você termine esse tempo de hoje conseguindo observar isso, que Deus cumpre o que Ele promete, né? E eu quero te desafiar a dar ouvidos à voz de Deus. Lembra, antes de falar isso, né? Deus ele prometeu também dar vida eterna a todo aquele que nele crê, né? A Bíblia ensina isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, não é? Então, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, é uma promessa, não é? Ele prometeu lançar no inferno aqueles que o rejeitam. O salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus, né? Então, dê ouvidos à voz de Deus, meu querido, né? Se você ainda não se rendeu ao Senhor, é a hora. Segunda aplicação, não brinque com Deus, né? Amanhã pode ser tarde, porque Deus ele cumpre, né? As promessas dele, e ele é amoroso, mas ele também é um Deus justo, não é? Não brinque com Deus, não brinque de servir a Deus, né? Isso pode terminar mal. Sirva a Deus da melhor maneira possível. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a termos temor pelo Senhor, pela sua palavra. A não sermos, Deus, obstinados de coração, rebeldes, indiferentes, Deus, quanto ao que o Senhor diz, mas a sermos dedicados ao Senhor. A sermos dedicados, Deus, à sua palavra, ao seu reino, à nossa igreja. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda.
É o que eu te peço, porque precisamos muito do Senhor. Amém.